alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. Olá, bom, hoje então eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre os seriados de um cara chamado Bryan Fuller. Vocês já ouviram falar dele? Acho que é Fuller, né? O cara deve ser americano. Mas enfim, eu me lembrei dele ultimamente porque, na verdade, no último domingo nós estávamos assistindo Hannibal e tem uma personagem feminina nesse seriado que toda vez que a gente tá assistindo, né, eu olho pra ela e falo, caramba, eu lembro dessa moça de algum outro filme, algum outro seriado, e não lembrava o que exatamente. Aí o Beto vira e mexe e falava, não, ela fez tal filme, fez não sei o que, e eu não lembrava dela de nenhum desses filmes. Aí tá, aí puxei pela memória, falei, caramba, é ela, é a mocinha de Wonder Falls, que é aquele tipo de seriado que só eu vi. Se mais alguém aí assistiu Wonder Falls, é nóis. Mas enfim... Wonder Falls era um seriado que passava na Fox, durou uma temporada só, e era um seriado assim totalmente maluco. Era um seriado desse cara, desse Bryan Fuller. Na época eu lembro que falavam que ele era um gênio e tal, porque ele era muito novinho quando ele foi chamado para escrever roteiros para Star Trek. Né? Ele era super fã de Star Trek e tal, e conseguiu escrever roteiros para esse seriado, numa dessas novas fases de Star Trek aí, tá? E o Wonder Falls, até onde eu sabia, né, naquele momento, era o primeiro seriado dele. E era um seriado totalmente maluco. E eu gostava de seriados malucos naquela época. E a premissa é a seguinte: a história é dessa mocinha, né, que é essa mesma atriz, né, Caroline Davernas. Ela é canadense, mas ela é da parte francesa do Canadá. Então, provavelmente eu estou falando errado o nome dela. Deve ser Caroline, alguma coisa. Enfim, tá. A Caroline era a personagem principal daquele seriado, que era, assim, ela tinha acabado de terminar a faculdade de filosofia, mas ela era uma fracassada, ela trabalhava na lojinha de souvenirs das Cataratas do Niágara. Então, ela mora nessa cidadezinha. Aliás, eu não lembro se é o nome da cidade, que é Wonder Falls, ou o nome da lojinha que ela trabalha. Mas o que é curioso é que essa vendedora de souvenirs, ela ouve os objetos da loja. Então, eles se comunicam com ela de alguma forma. Não só os objetos da loja, os objetos em geral, as estampas das camisas das pessoas falam com ela, enfim, e ficam pedindo para que ela ajude outras pessoas. You know that vending machine that makes little wax animals? Made a little smooch-faced lion. And it talked to me. Hey, Penny, pick it up. Maybe you didn't hear me. When I say it talked to me, I mean it opened its mouth and words came out. It blinked. And you don't have a problem with that. Do you? Yeah, it's upsetting. Essa é a premissa do seriado. Eu achei isso espetacular e comecei a assistir. Mas aí o que acontece? Não é tão legal. Só que é aquele tipo de seriado que é tão ruim, tão absurdo, que você não consegue parar de ver. E os personagens são todos aquela coisa assim, meio Tim Burton, sabe? Então eu passei a assisti o seriado inteiro e quando acabou eu falei, tá, que coisa esquisita, né? Foi cancelado, não tem continuação, e agora? O que eu vou ver? Aí eu descobri que o Bryan Fuller tinha feito, antes de Wonder Falls, uma série chamada Dead Like Me. Assim, como é que eu lembrei, né, que a moça do Hannibal é a mesma mocinha de Wonder Falls? Demorou, tá? Porque ela tá bem mais envelhecida agora em Hannibal, mas uma das coisas que me dificultou lembrar que ela era a menina de Wonder Falls é que em Wonder Falls ela era uma daquelas personagens verborrágicas, sabe? Que falam o tempo todo, tá tentando ser engraçada e inteligente e, sei lá, smart o tempo todo. Isso era muito irritante no seriado. Aliás, a personagem principal era a menos interessante do seriado. Tinha o irmão dela, uma irmã mais velha também, que tinha umas histórias mais bacanas. Mas enfim, então foi por isso que eu demorei. Porque em Hannibal ela está bem mais calada. Mas enfim, tá. Eu fui atrás de Dead Like Me, então. E Dead Like Me era uma série meio cult. Não era da Fox, era da Showtime. Então tudo que a Showtime faz tem uma aura, assim, de coisa diferente, inovadora. Não tanto quanto a HBO, tá?
mas a Showtime tinha coisas como, por exemplo, Weeds, que muita gente gosta também, acho chatinha. Tem Californication, que começou super bacana, assim, as 2 primeiras temporadas de Californication são espetaculares, mas depois deu uma descambada. E tinha o Dead Like Me. Quando eu comecei a assistir Dead Like Me, já tava no final. São 2 temporadas de Dead Like Me. E aí eu queria assistir os episódios anteriores, acabei baixando, numa época em que a internet era lenha, né? Então, enfim, baixei as 2 temporadas e fui assistir. Dead Like Me também é um seriado super maluco. A premissa é a seguinte: uma mocinha também fracassada na vida, essa nem terminou a escola, largou a escola e foi trabalhar. Então ela tem aquela vidinha, assim, ela é mal-humorada, ela é chata, rabugenta, e enfim. Um belo dia ela tá andando na rua, isso acontece logo no piloto, tá, gente? Não é spoiler. Ela tá andando na rua e aí cai em cima dela uma tampa de privada, que veio da explosão de um avião. Então cai essa tampa de privada na cabeça dela e ela morre. E aí quando ela morre, ela acorda lá na outra vida, ela descobre que ela foi contratada para trabalhar como ceifeira, né, como Dona Morte. Então ela fica aqui na Terra, né, recolhendo as almas das pessoas que morrem, e aí ela precisa ajudar essas pessoas a resolverem alguma coisa na vida delas, que enfim, não tinha dado certo e tudo mais. E é isso. Mais seriado maluco. Tá? Só que esse eu não consegui levar adiante. Eu assisti acho que uns 5 episódios. E o engraçado é que quem gosta desses seriados também, existe uma legiãozinha de fãs, tá? Desse Bryan Fuller. Quem gosta dos seriados dele acha que Dead Like Me é a coisa mais sensacional da face da Terra. Eu não gostei muito. Então, abandonei mesmo. Vai demorar muito pra alguém me convencer de que Dead Like Me é legal. Mesmo porque, gente, Dead Like Me surgiu numa época em que várias empresas televisivas estavam falando sobre morte em seriados. E na mesma época de Dead Like Me, tinha Six Feet Under pra assistir. E se você nunca assistiu Six Feet Under, eu não sei o que você tá fazendo aqui vendo esse vídeo. Vai ver Six Feet Under agora. Foi uma série que durou de 2001 até 2005 e é simplesmente espetacular. É uma série mais séria da HBO, tá? Sobre morte mesmo. É sobre uma família que é dona de uma casa funerária. E é espetacular, é um dramalhão e, assim, faz um tempo que eu estou ensaiando pra assistir de novo Six Feet Under. Eu acho espetacular. Mas é porque, né, não quero perder o Nate de novo. Isso é comentário pra quem já assistiu. Enfim, mas é espetacular, eu recomendo pra caramba, tá? Então, aí na época de Dead Like Me, eu tinha isso aqui pra assistir. Então eu assisti, preferi assistir Six Feet Under e deixei pra lá o Dead Like Me. Só que aí passou um tempo, e aí eu já não me lembro se era, acho que era na Warner, eles começaram a anunciar um seriado novo do Bryan Fuller, que era nada mais, nada menos do que Pushing Daisies. E aí eu falei, tá bom, vou tentar de novo. Comecei a assistir Pushing Daisies, tanto é que é o único seriado dele que eu tenho em casa. E, gente, que coisa espetacular! Isso aqui, vocês não têm ideia, isso aqui é amor, fofura, lindeza. Se você torcer esses 2 boxes, vai sair um arco-íris com unicórnios e filhotinhos. Isso é muito fofo, é muito legal. Mas não é só fofo e bonitinho. O roteiro é hiper bem escrito. Tem esse visual também, assim, meio Tim Burton nos personagens também. Eu não me importo, gente. O cara faz bem, ele, sabe? Ele tem um jeito bem peculiar de filmar também. Eu tô falando dos produtores, tá? Dos seriados, que eu acho que são a mesma equipe, né? Que acompanha o cara. Deve mudar alguém aí. Mas tem um jeito bacana, assim, de filmar as pessoas. Eles têm um jeito diferente de filmar esses seriados desse cara. E hiper bem produzido, super bacana mesmo, e também foi cancelada na 2ª temporada. Então, assim, não foi um final, assim, final mesmo de seriado, tá? Então, realmente foi cancelado. Eu fiquei um tempão torcendo para que outra companhia comprasse Pushing Daisies e continuasse passando e tal. Quando começou esse negócio de Netflix, uma das primeiras coisas que eu pensei foi, será que, né, rola aí uma continuação de Pushing Daisies? Mas já passou muito tempo, né?
A primeira temporada é de 2007, a segunda é de 2008, 2009. A segunda temporada é um pouco maiorzinha, eu não me lembro mais quantos episódios são, mas é um pouquinho maior que a primeira. E é fofo, é muito fofo isso aqui. Hey, you need to go to bed now. Into bed. Come on, get into bed. It's bedtime now. No. Come on, into bed. Come on, get in here. Come on. Good boy. Okay, go to sleep now. Okay, good boy, good. E o personagem principal de Pushing Daisies, né, o ator principal, é o irmão da Jay, né, da Caroline Davernas, do Wonder Falls. Ele é bem bacana, eu gosto bastante dele. A premissa do Pushing Daisies também é maluca. É a história de um pie maker, que eu acho que ficou confeiteiro em português. Então ele é um confeiteiro que quando criança descobriu que ele tinha o poder de fazer os mortos reviverem. Só que ele só pode fazer isso uma vez. Então, por exemplo, acho que no primeiro episódio mostra o cachorrinho dele morrendo quando ele é criança. Aí ele toca no cachorrinho, o cachorrinho acorda. Só que ele vai abraçar o cachorrinho, né? Porque ele tá feliz que o cachorrinho voltou. E aí o cachorrinho morreu de novo. E aí não volta mais. Então ele descobre que isso aconteceu e tal. E aí, né, enfim, começa a fazer uns experimentos com passarinhos e coisas do tipo. Até que um belo dia, a vizinha dele, uma menina também, por quem ele era meio que apaixonadinho, morre. E aí ele encosta nela, ela acorda e aí ele sabe que ele não pode mais encostar nela nunca mais. Só que quando eles crescem, ela aparece de novo, ou ela continua morando na vizinhança, alguma coisa do tipo. E, né, eles se apaixonam e tudo, só que ele não pode encostar nela. Então é muito bonitinho, ele coloca uns plásticos assim nela na hora de beijar, sabe? Umas coisas assim. É muito fofo! E além disso, tem a parte mais séria do seriado, que é ele ajudando esse cara aqui, que eu esqueci o nome dele agora, que é um investigador do FBI. Então toda vez que tem um crime assim difícil de resolver e tal, ele chama, né, o confeiteiro pra ir lá encostar no morto pra ver se o morto dá alguma informação sobre o que aconteceu. Então, muito legal Pushing Daisies, perfeição, mas enfim, foi cancelado no segundo ano. What if you could touch someone and bring them back to life? From the director of Men in Black and The Addams Family comes a magical, tragical show that is unlike anything you've ever seen. This is Ned, an ordinary pie maker with an extraordinary talent. E aí, como eu tava vendo Hannibal e lembrando da mocinha de Wonder Falls e lembrando dos outros seriados e tudo mais, pensei com os meus botões, poxa vida, faz tempo que não sai nada do Brian Fuller, né? Vou procurar no IMDb o que ele está fazendo. O que ele está fazendo? Hannibal! Ele é o produtor de Hannibal, ele escreve o roteiro. Então veja só você como é que as pessoas evoluem. Fanfic de Star Trek, fez lá o Dead Like Me, que é cultuado até hoje pelos fãs, fez Wonder Falls, que é assim, mas Wonder Falls, gente, eu vou deixar lá embaixo o link pra vocês, do trailer de Wonder Falls, porque a musiquinha é insuportável, ela vai grudar na sua mente pra sempre. E aí, como eu queria colocar os links pros trailers desses seriados lá embaixo pra vocês verem, eu acabei assistindo inteiro o trailer de Wonder Falls. É tão ruim que você não consegue largar aquele negócio. Você fica olhando para aquilo e, enfim, é uma experiência. Clica lá e assiste o trailer. Então, mais uma vez, fanfic de Star Trek, Dead Like Me, Wonder Falls, Pushing Daisies, Hannibal. O que esse cara vai fazer depois, gente? E Hannibal é espetacular. Para quem não sabe do que se trata Hannibal, é a história de Hannibal Lecter. Tá? Antes do Silêncio dos Inocentes, tá? É meio que como ele chegou ao Silêncio dos Inocentes, vamos dizer assim. Hannibal é um personagem criado pelo escritor Thomas Harris, são 4 livros sobre esse personagem, eu ainda não li nenhum deles antes que vocês me perguntem, estou bem interessado, acho que eu vou colocar no Kindle, vou acabar lendo mais cedo ou mais tarde. Ele é um psiquiatra super renomado e tal, só que ele tem um pequeno defeito, ele é um canibal. E eu não vou falar mais nada sobre Hannibal, o Beto já escreveu um post sobre esse seriado lá no blog, eu vou deixar o link lá embaixo, vou deixar o trailer lá embaixo também e eu recomendo que você assista. Só que Hannibal também está na segunda temporada e nada do que Brian Fuller fez até hoje sobreviveu à segunda temporada. E Wonder Falls só durou uma temporada, então estou bem apreensiva aí com relação a Hannibal. É espetacular, ela é assim, não é uma série que menores de 18 anos devam assistir, por causa do conteúdo violento mesmo, e o visual da série é espetacular.
Before we begin, you must all be warned. Nothing here is vegetarian. Bon appétit. Então, acabou essa fofura, né, do Bryan Fuller, mas ele agora tá mostrando pra gente um outro lado, uma coisa assim muito mais bizarra, muito mais chocante, tá? Então o visual de Hannibal choca bastante. Isso na minha opinião, não sei se vocês que estão acompanhando a série também concordam comigo. Mas enfim, fica aí a dica então pra vocês de seriados cult bem divertidos. E Hannibal, que é espetacular! Não sei por que você não tá vendo Hannibal também. É isso então, quem gostou do vídeo não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo, até mais. Please hang up and try again.